E no mesmo ano de 1346, cerca de 2.000 quilômetros a leste de Crécie, outra batalha acontecia às margens do Mar Negro. Um exército mongol estava sitiando a cidade portuária de Caffa, um entreposto comercial da Rota da Seda pertencente à cidade italiana de Gênova. Os mongóis eram mestres na guerra de sítio. Mas Caffa ainda resistia depois de mais de 2 anos de guerra. De repente, o exército mongol foi dizimado. Não pelos defensores de Caffa, mas por uma doença desconhecida. Os mongóis rapidamente encerraram o cerco. Mas antes de saírem de Caffa, eles carregaram suas máquinas de sítio com os cadáveres de seus mortos e os jogaram sobre os muros da cidade. Eles acreditam que o fedor da morte mataria os defensores. Historiadores medievais dizem que os defensores de Caffa morreram aos milhares, mas não com o cheiro da morte. Um ano depois, em 1347, a mesma doença que matou os mongóis em Caffa estava matando pessoas em Constantinopla. Em 1348, a doença matava pessoas por toda a Europa Ocidental. Em 1350, a doença matava pessoas na distante região da Groenlândia. E os europeus aterrorizados deram um nome à doença: Peste Negra. Em pouco menos de uma década, de 1347 a 1356, a peste negra matou pelo menos 25 milhões de europeus, 1/3 da população da Europa. Hoje, a maioria dos estudiosos acredita que a peste negra foi um surto da peste bubônica, transmitida aos humanos por pulgas infectadas que viviam nos ratos. Acreditamos que ela tenha se espalhado pela Eurásia, pegando carona com exércitos, navios e caravanas ao longo das rotas comerciais que já eram antigas na época da peste negra. Viajantes micro-orgânicos de todos os tipos se moveram pela Eurásia por milhares de anos. Uma biomigração que teve um impacto tão grande na história quanto as mais famosas trocas de novas tecnologias e produtos de luxo. E como mostra uma recente descoberta, minúsculos seres que se moveram ao longo da Rota da Seda originaram vida e também morte. Estávamos reunindo alguns métodos novos de pesquisa sobre agricultura antiga. E para isso, precisávamos fazer um levantamento de todas as descobertas de colheitas antigas da Europa. Quando você vê o mapa da Europa inteira, é possível identificar pequenas e poucas safras chinesas, bem no início da Europa. Este início foi por volta do ano 2000 a.C., quando um grão chinês chamado Prosopainço, o painço, surgiu nos registros arqueológicos do leste europeu. A colheita em si vai se deteriorar ou será ingerida, mas infelizmente, se for cozida e queimar, ela vai se transformar em carbono e vai ficar por muito tempo no registro arqueológico. Na Mongólia Interior, no norte da China, arqueólogos estudam as origens do painço, um dos grãos mais antigos do mundo. O que vemos agora é um campo de painço com pouco mais de 6 hectares. O cultivo de painço neste local remete a 8.000 anos atrás. É a área mais antiga de cultivo de painço feita por humanos no mundo. Após o nascimento do painço neste lugar, ele foi levado do Oriente para o Ocidente e chegou à Europa. Ele pode ser considerado uma contribuição importante da nossa civilização oriental para a ocidental. Mas não está claro como e por que
o painço viajou milhares de quilômetros pela Eurásia, atravessando alguns dos ambientes mais hostis do mundo, até a Europa. A jornada do painço pode ter começado simplesmente porque era fácil de transportar. Os milhetos são essencialmente cereais, mas são muito pequenos. Por terem grãos muito pequenos, são resistentes, duros e podem crescer muito rápido. O painço, por exemplo, pode passar de uma semente e virar outra semente em 45 dias. Você pode plantar uma semente no solo e 45 dias depois, nas condições certas, já terá plantas. Isso é incrivelmente rápido. Então, se você estiver se deslocando em alguma parte da Ásia, onde o inverno é longo, a estação de cultivo é muito curta e é impossível contar com as chuvas, escolher plantar algo com um ciclo de crescimento rápido é muito, muito valioso. Existem relatos de comunidades que viajavam a cavalo por muito tempo e pastoreavam animais para viver. Como o painço cresce em uma curta estação do ano, eles podiam semear o painço a cavalo, pisoteá-lo com as patas do cavalo e deixar alguns adolescentes para afastar os pássaros no local. Assim, 2 meses depois, eles podiam voltar para fazer a colheita. O painço era um grão altamente móvel, mas não havia nenhuma evidência de como ele poderia ter saído do seu local de origem no norte da China. Até que os arqueólogos encontraram evidências do cultivo de painço por volta de 2500 a.C., no sopé das montanhas Tian Shan, na Ásia Central. Naquele ponto, nós perguntamos, mas o que os sopés têm e por que os sopés? Obviamente, era água. Os viajantes que cruzavam a Ásia Central sabiam que a água era fundamental. E, dependendo do local na Ásia, o clima podia ser muito seco, mas subindo os sopés, eles claramente encontrariam riachos descendo as montanhas e água. Os arqueólogos descobriram que por volta de 1000 a.C., os agricultores de painço deixaram os sopés de Tian Shan e seu confiável abastecimento de água e começaram a seguir para ambientes muito mais hostis. Passamos a ver que os agricultores eram muito confiantes, porque eles sabiam dos locais onde a água era um fato seguro e seguiam para áreas onde era necessário entender mais sobre a água, sobre a paisagem e a geografia, tanto na estepe ao norte quanto no deserto ao sul. As migrações locais de painço podem ser a ligação dele com o mundo. Os fazendeiros em busca de água podem ter se estabelecido perto das rotas comerciais. E os viajantes que vinham escolheriam rotas próximas a fontes confiáveis de comida e água. Eu acho que esses comerciantes, sem dúvida, trabalhavam através de redes que já existiam há séculos. Demoraria pelo menos 1 milênio para vermos algo se concretizando a ponto de poder começar a ser chamada de Rota da Seda. Outra descoberta revelou que essa antiga migração de grãos não aconteceu apenas do leste para o oeste. O trigo era transportado do Ocidente, chegando até o Oriente. Na China, passou a ser o nosso principal elemento básico. E isso reflete a transação entre as culturas oriental e ocidental. A estepe da Eurásia funcionou como uma rota para as primeiras trocas entre as culturas oriental e ocidental. É a antecessora da antiga Rota da Seda. Nesta rota estão inseridos a migração étnica, a fusão de culturas e o fluxo do comércio. O comércio de milhetos e trigo entre a China e a Europa pode ter feito muito mais do que alimentar pessoas. Também pode ter permitido profundas mudanças sociais. As sementes germinam em uma época do ano
e a colheita é feita em uma outra época. E isso está embutido na biologia delas. A agricultura é uma atividade de uma estação e outras coisas aconteciam em outras épocas do ano. Durante o segundo milênio antes de Cristo, várias sociedades faziam uma coisa radicalmente diferente. Elas tinham mais de uma temporada em um único ano. Culturas de milhetos são muito difíceis nesse sentido, porque se você for um fazendeiro ocidental com campos de trigo e cevada que atingem a maturidade durante o verão, você começa a pensar que com o mesmo terreno é possível aumentar a produção. Dessa forma, você vai querer outra safra depois de colher a primeira. Mas era impossível cultivar de novo uma safra de grãos grandes de trigo e cevada que exige uma longa temporada. Você vai precisar de algo mais rápido, como o panisco, que você pode plantar e ainda colher outra safra na mesma temporada antes do inverno chegar. Curiosamente, na China, é o contrário. Já havia uma safra de estação curta e quando os agricultores reorganizavam suas vidas, podiam cultivar uma safra de longa temporada, como o trigo e a cevada. Resumindo, com o mesmo lote de terra, você podia basicamente ter duas colheitas em vez de uma. Então, seriam dois tipos de energia em vez de uma. Isso possibilitou que alguns membros da comunidade deixassem de cultivar e passassem a ocupar cargos na cidade, trabalhar como artesãos ou líderes. Se analisarmos o segundo milênio antes de Cristo, com certeza veremos que, ao mesmo tempo em que a multicultura está presente, muitos membros da comunidade que não são fazendeiros atuam como metalúrgicos, reis, sacerdotes ou em outros cargos. Portanto, vemos evidências de que a multicultura permite um setor não agrícola dentro de uma comunidade. Portanto, nós temos uma semente pequena, de aparência não muito impressionante, mas por seu modo de crescimento e por sua biologia, ela causa um impacto enorme na mudança da produtividade das terras centrais, da agricultura ocidental. Foi assim que os agricultores ocidentais podiam produzir na mesma área duas safras e não uma só. Foi isso que possibilitou uma série de coisas que associamos à palavra civilização. Encontrar o milheto chinês na Europa e o trigo e a cevada da Europa na China sugere que muito antes da Rota da Seda, o Oriente e o Ocidente apresentavam novos alimentos um ao outro. E que o movimento das safras pode ter ajudado a criar as primeiras rotas de comércio entre o Ocidente e o Oriente. Nos desertos do extremo oeste da China, os arqueólogos descobriram outra maneira dos organismos vivos terem viajado pela Rota da Seda. Esta era uma parada em Xuanjiangji, um sítio arqueológico perto da cidade de Danhuan, um importante ponto de parada na Rota da Seda. Há 2000 anos, durante a dinastia Han, Xuanjiangji era um lugar muito agitado e cosmopolita. De acordo com os registros feitos em bambu e tiras de madeira descobertas em Xuanjiangji, o local não funcionava apenas como ponto de parada, mas também como ponto que recebia caravanas e funcionários do governo. Durante a dinastia Han, entre os principais oficiais recebidos aqui estavam o rei do reino de Khotan, das regiões ocidentais, e o rei de Usun, também chamado de Sedones, e o rei de Kenju, também chamado de Sogdians. Acredita-se que foram recebidos por mais de 1000 convidados. Esse local vivia cheio de pessoas. Ele teria sido usado por comerciantes e para negócios do governo. As pessoas podiam viajar longas distâncias sabendo que havia um lugar onde poderiam parar, se refrescar, se recuperar e trocar de cavalo para seguir para o próximo ponto de parada. Um ponto maravilhoso sobre o posto comercial de Xuanjiangji é que ele está localizado em uma parte do país que hoje não tem construções. E, por ser um ambiente muito seco e muito frio no inverno, muita coisa ali acabou sendo muito bem preservada. Então, muitas coisas dentro desse ponto de comércio sobreviveram e não se decompuseram.
Os escavadores ficaram bastante entusiasmados quando encontraram algo que talvez só um arqueólogo amaria. Encontraram o equivalente ao papel higiênico de 2000 anos atrás. Na China, na época da dinastia Han, eles descreviam que as pessoas usavam um pedaço de graveto com um pano enrolado na ponta. Alguns desses gravetos eram jogados na latrina quando as pessoas terminavam de se limpar. Esses gravetos também foram encontrados em outras escavações na China, mas outro ótimo ponto deste ponto de parada em particular é que muitos deles ainda estavam com o pano preso e tinha fezes humanas nele. Nós raspamos as fezes secas do pano e levamos para o laboratório. Nós encontramos 4 espécies de parasitas nos panos que estavam na latrina. 2 das espécies são disseminadas pelas fezes e contaminam os alimentos, as mãos ou a sua bebida, como a lombriga e o trícoris. Outra espécie encontrada era uma espécie de tênia que eles provavelmente adquiriam comendo carne de porco crua ou mal cozida. Mas o mais incrível que encontramos foi o Clonorchis sinensis, um verme achatado pequeno que vive no leste e no sul da China e da Coreia. Ele só consegue sobreviver em lugares úmidos e pantanosos, mas aqui o encontramos a 1.500 quilômetros de qualquer lugar onde ele esteja presente nos tempos modernos. Nós nunca imaginamos encontrar algo assim, mas foi incrível encontrar bem na rota da seda. A facíola hepática tem um ciclo de vida onde ele passa por caracóis de água doce, peixes pequenos e maiores. E se você cozinhar os peixes, não vai contrair o parasita. Mas se você ingerir o peixe cru, o parasita vai eclodir no seu estômago, migrar pelo seu corpo até chegar no fígado, onde vai desenvolver. É impossível que as pessoas que pararam naquele ponto tenham pego o parasita naquela região em particular, porque o clima era seco demais e não havia lagos, nem caramujos de água doce, nem peixes para eles se infectarem. A descoberta da fascícula hepática é muito importante, porque essa descoberta, ela indica que a maioria das caravanas, ou até mesmo os funcionários do governo naquela época, viajaram milhares de quilômetros levando seus excrementos e doenças até a estação de Showakan. Com análises de ponta no exterior, estamos comparando com evidências semelhantes, originárias da Europa, para descobrir se estes vermes foram levados da área costeira oriental da China para a Europa, ou se foram trazidos da Europa para a China, ou ainda se a doença se espalhou entre essas duas regiões. Ainda estamos pesquisando isso. As descobertas em Xuanshanji mostraram que os humanos podiam transmitir doenças a longas distâncias através da Rota da Seda. Outra descoberta revelou o resultado quando isso aconteceu. Em 2009, cientistas alemães começaram a investigar uma descoberta intrigante na cidade bávara de Aschheim. Há 20 anos foi encontrado um cemitério com mais de 400 indivíduos. Nós o datamos de um período entre os séculos 5 e 7. Realmente foi muito emocionante. Encontramos diversas sepulturas com corpos de mais de uma pessoa. Foram mais ou menos 20 sepulturas e nelas nós encontramos de 2 a 5 pessoas. Aschheim se parecia com qualquer outro cemitério que esperávamos encontrar, exceto pelos diversos corpos. Aquelas pessoas foram sepultadas juntas em um único túmulo e isso nos deixou muito curiosos. Começamos a nos perguntar por que exatamente essas pessoas haviam sido enterradas juntas em um único túmulo. O enterro em massa de Aschheim era um enigma arqueológico, mas havia uma pista crucial. Os corpos foram enterrados durante o século 6 depois de Cristo. No século 6 depois de Cristo, uma doença terrível chamada Praga de Justiniano devastou o Império Romano do Oriente. Ela matou de 30 a 50 milhões de pessoas na Europa, Ásia e África. Quase metade da população da Terra.
Os pesquisadores nos contam que milhares de pessoas ficaram deitadas na rua e que no pico da praga, dezenas de milhares morreram. Eram tantas pessoas que elas não puderam ser enterradas. Os cadáveres foram jogados nas torres de vigia e lacrados por dentro, porque não sabiam o que fazer com os corpos. Essa epidemia é realmente bastante parecida com a peste negra e nós nos perguntamos qual teria sido o motivo por vários corpos terem sido enterrados e decidimos pesquisar o patógeno dessa praga. A praga de Justiniano chegou a Constantinopla em navios vindos do Egito. Mas a sua origem e definição continuam desconhecidas. A equipe que investigava o enterro em massa de Aschheim esperava que os ossos revelassem a resposta. Testamos mais de 20 indivíduos, analisamos o DNA e encontramos pequenos fragmentos do DNA da peste em 4 pessoas. Só nesta jovem, uma jovem mulher, havia DNA suficiente para analisarmos muito bem. E estas são as partes da ossada dela. Esta mulher tem suturas cranianas bem abertas. E é por isso que sabemos que ela morreu muito jovem. Estimamos que essa jovem tenha morrido com pouco mais de 20 anos. Neste caso, nós analisamos buscando o patógeno da peste e, para fazer isso, preferimos usar os dentes, mais precisamente, os dentes molares. Nós escolhemos dentes com raízes grandes porque eles contêm DNA. E porque estão incrustados na mandíbula. É uma região bem protegida. E o DNA local é bem mais preservado. Então, nós levamos este dente ao laboratório para extrair e analisar o DNA com métodos químicos. Quando nós analisamos o DNA dessa jovem, nós encontramos o patógeno Yersinia pestis, que é o causador da peste negra. Nós também podemos determinar que esse patógeno não se desenvolveu na Europa, mas ele acabou evoluindo fortemente na Ásia. Estudos como o projeto que analisou o DNA encontrado em Aschheim concluiu que 800 anos antes da peste negra, uma peste percorreu a rota da seda. E que séculos depois, a peste negra seguiu o caminho dela. A maioria dos estudiosos concorda hoje que a peste negra se originou na Ásia Central. E que chegou pela primeira vez na Europa, vinda de navios mercantes italianos que voltavam do Oriente. A peste negra matou com uma velocidade impressionante. As vítimas tinham apenas uma semana ou algumas horas de vida. Cidades e mosteiros inteiros foram destruídos e ninguém sabia o que fazer. Ela pode ter se espalhado por 8 km por dia, o que é muito mais rápido do que muitos dos surtos da peste bubônica moderna. Talvez pela velocidade com que as pessoas fugiram da doença, ela tinha se espalhado mais rápido do que o normal. Mas certamente foi um evento que causou um efeito dramático nos povos da Europa. Todos escreveram a respeito e ficaram aterrorizados. Venham me ajudar. Eles tinham um certo conceito de contágio e acreditavam que a doença poderia ser transmitida de uma pessoa para outra, mas não sabiam como. Eles não faziam ideia do que eram bactérias e não sabiam nada sobre a disseminação de micro-organismos naquela fase. Eles não entendiam como uma doença se espalhava, mas sabiam que uma pessoa poderia ser capaz de infectar o resto da família. Foi assim que eles perceberam que alguma coisa estava acontecendo.
Os médicos perplexos consultavam as obras de autoridades antigas como Hipócrates, que viveu 4 séculos antes do nascimento de Jesus, e Galeno, que viveu 2 séculos após a morte de Cristo. Hipócrates e Galeno acreditavam que uma doença era o resultado de um desequilíbrio entre os 4 humores: sangue, muco, bile amarela e bile negra. A teoria dizia que, se você tivesse seus 4 humores em equilíbrio, seu sangue, seu muco, sua bile negra e sua bile amarela, você estaria saudável. Se eles ficassem desequilibrados ou se você corrompesse um dos seus humores, então você ficaria doente. Os tratamentos que os médicos usavam eram amplamente baseados no entendimento deles da teoria humoral. Portanto, no início, eles tentaram os tratamentos normais modificando a dieta, sangrias, banhos e assim por diante. Mas eles não tiveram nenhum efeito. Eles acreditavam que vapores ruins saíam do solo e deixavam as pessoas doentes, afetavam seus humores. Eles também acreditavam que um vento forte do sul era algo muito ruim que deixava muita gente doente. Que era uma combinação dos alinhamentos dos planetas, porque eles acreditavam em astrologia e seus efeitos sobre o risco de doenças. Não havia nenhuma abordagem médica estruturada para lidar com aquilo, o que pegou todos desprevenidos. Ninguém sabia como lidar com a peste. Todos os médicos estavam impotentes. Alguns cidadãos tentaram outra cura. Os judeus na Europa tiveram menos mortes por causa da peste. Isso pode ter acontecido porque eles eram socialmente isolados e tinham uma higiene melhor do que a população em geral. Mas sobreviver à peste negra custou a vida a milhares de judeus europeus. Por toda a Europa, atingida pela peste, o preconceito cristão que já existia contra os judeus explodiu em ódio assassino. Eles acreditavam que pessoas com lepra ou os judeus podiam ter exacerbado a praga, envenenando pessoas. Aquele era um sinal de como as pessoas estavam em pânico e preocupadas, uma vez que cogitavam interpretações bizarras do motivo de todos estarem ficando doentes. Enquanto multidões assassinavam judeus, os médicos tentavam impedir a peste negra. Quando as teorias tradicionais da doença fracassaram, eles recorreram ao estudo da própria doença. Eles estavam desesperados para entender o que estava causando a peste negra, como ela se espalhava e como curá-la. Lentamente, eles encontraram respostas. Eles tentaram vários tratamentos, mas nenhum remédio surtiu efeito, e foi por isso que, com o tempo, eles passaram a tentar restringir o contato entre as pessoas e queimar as roupas dos falecidos em vez de doá-las a outras pessoas. Foi assim que perceberam que, evitando as roupas e as pessoas, isso foi importante para impedir a propagação de doenças. E assim tivemos a introdução do conceito de quarentena, onde as pessoas não podiam se deslocar de uma região para outra caso houvesse um surto de peste. Além disso, quando os marinheiros chegavam de navio em um porto, eles tinham que ficar numa área em quarentena por um determinado número de dias até que ficasse certo que eles não tinham a doença. Só depois eles podiam desembarcar e seguir para a cidade de fato. Com o tempo, essa nova abordagem de tentativa e erro geraria uma revolução médica. Quase 200 anos após a peste negra, o brilhante médico Andreas Vesalius publicou estudos meticulosos do corpo humano,
que derrubaram teorias antigas e medievais e deram origem à anatomia moderna. A Batalha da Europa contra a Peste Negra ensinou lições que ajudaram a criar a medicina moderna. E mesmo séculos depois, a Peste Negra ainda tem muito a ensinar. Este é o crânio de um homem que sobreviveu à Peste Negra e morreu em Cambridge. Isso no final de 1300. Sabemos que sobreviveu à Peste Negra porque fizemos uma datação por radiocarbono que indica quando ele morreu e sabemos que ele era um indivíduo muito velho. Um projeto que fazemos aqui envolve a análise do efeito da peste bubônica na população britânica, especificamente em Cambridge. Estamos tentando descobrir o que as pessoas que sobreviveram tinham de diferente em relação às pessoas que morreram. Assim poderemos descobrir como a peste negra realmente mudou a população da Grã-Bretanha e como seria a nossa população se metade de nós não tivesse morrido em meados de 1300. Para fazer isso, estamos analisando a genética, a altura, a saúde e muitos outros aspectos dos indivíduos que encontramos mortos antes da peste negra e dos que morreram depois. Com isso, vamos entender qual foi o efeito desta epidemia sobre as pessoas na Grã-Bretanha. Assim, esperamos descobrir o que os genes das pessoas que sobreviveram tinham de diferente. Será que, de alguma forma, eles tinham uma maior resistência à peste bubônica do que as outras pessoas, ou será que tudo se resume a quem sobreviveu e quem morreu? Aqueles que sobreviveram levaram uma vida melhor, porque o maior horror de sua época deu lugar a uma nova era. A peste negra dizimou a força de trabalho da Europa. Desesperada por trabalho, a nobreza teve que competir pela mão de obra sobrevivente, oferecendo salários mais altos. Nos séculos seguintes, vemos um novo equilíbrio da população. Os pobres fazendeiros famintos que não tinham terra suficiente estavam numa posição diferente. Os fazendeiros ao redor deles morreram e sua renda podia aumentar porque eles podiam cultivar muito mais terras. Havia menos pobreza e menos fome entre os fazendeiros. As oportunidades aumentaram devido à escassez de mão de obra. Agora, as mulheres podiam ser escribas e ter outros empregos antes reservados apenas aos homens. Nascia a classe média europeia. O fato de termos menos pessoas capazes de fazer trabalho manual significa que o preço pelo trabalho delas havia aumentado e que elas teriam uma renda melhor. Também vemos que, na época, surgiu uma série de invenções feitas especificamente para dispositivos que poupavam a mão de obra. Temos a introdução da roda de fiar, teares horizontais, apisoadores, das fornalhas, ferramentas mecanizadas e até navios de 3 mastros capazes de transportar cargas muito maiores com um pequeno número de marinheiros. Era uma forma de comércio muito mais eficiente. Nos próximos 200 anos, mais ou menos, vemos grandes melhorias na mecanização. O fato de vermos bem menos pessoas significa que tudo aquilo havia sido inventado para compensar essa diminuição na mão de obra depois da peste negra. Os novos ricos europeus criaram um mercado maior para produtos exóticos importados. Principalmente para um luxo distante negociado nos tempos antigos da Rota da Seda. Temperos. No final da Idade Média, especiarias asiáticas como pimenta, canela e cravo eram mercadorias altamente valiosas.
Em Londres, os bônus dos estivadores eram pagos com cravo da Índia da Indonésia. Em Veneza, as pessoas compravam casas com pimenta. Qualquer pessoa corajosa o suficiente para procurar por especiarias poderia ficar muito rica. E o comércio de especiarias significava viajar pelas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Os comerciantes venezianos viajavam por essas rotas e dominavam o comércio de especiarias. A Europa tinha que pagar tudo o que Veneza exigia. Veneza se transformou em uma cidade incrivelmente rica, enquanto o resto da Europa desmoronava e pagava. Enquanto isso, a China também fazia viagens épicas às terras das especiarias e desenvolvia algumas das tecnologias marítimas mais avançadas do mundo. Durante os séculos 13 e 14, os visitantes estrangeiros na China ficavam maravilhados com o tamanho e a sofisticação dos navios chineses. Em 1345, o viajante marroquino Ibn Battuta escreveu sobre ter visto navios enormes que podiam transportar 1000 homens. Os únicos navios grandes o bastante para fazer a longa viagem da China à Índia. E Marco Polo contou sobre ter navegado em um navio chinês de comércio de especiarias no ano de 1292 depois de Cristo. E isso o impressionou profundamente. Ele alegou que o navio chinês em que navegou era capaz de transportar de 5.000 a 6.000 cestos de pimenta. Uma carga muito maior do que os navios de especiarias de Veneza podiam transportar. E também que o seu navio era escoltado por navios menores que podiam transportar 1000 cestos de pimenta. Polo embarcou em sua jornada no porto chinês de Qingzhou, um lugar que ele descreveu como repleto por centenas de navios da China e de terras distantes. Mas ele não informou as dimensões exatas de seu navio, deixando os historiadores em dúvida se ele teria exagerado o tamanho do navio ou até mesmo se ele realmente navegou nele. Foi em 1973 que arqueólogos chineses encontraram um naufrágio no porto de Qingzhou. O navio tinha capacidade para 200 toneladas. Mas este navio transportava mais de 400 toneladas. A coleção de relíquias escavadas revelou que o navio naufragado transportava muitas especiarias, mais de 2 toneladas em especiarias e outras coisas, como tabuleiros de xadrez chinês e outros produtos exóticos. Com base nisso, os arqueólogos concluíram que este navio estava voltando do Sudeste Asiático. O navio Qingzhou transportava madeiras raras de Java e do Camboja, o Líbano da Arábia e âmbar gris da Somália. Ele naufragou em 1277, apenas 15 anos antes de Marco Polo visitar Qingzhou. Seu modelo e construção eram notavelmente avançados para a época. Ele tinha partes impermeáveis e outras inovações que os navios ocidentais ainda demorariam séculos para ter.
O casco foi facilmente danificado. Nesses casos de danos no casco, se o navio fosse construído com compartimentos impermeáveis, separados por barreiras e canais de água em seu casco inferior, ele sobreviveria aos danos causados. Se a abertura fosse muito pequena e a água entrasse no navio, seria preciso apenas fechar os canais de água perto da proa e da popa para impedir que o vazamento atingisse um compartimento. Além disso, na popa do navio, encontramos um buraco para o leme. Nas 5 dinastias, antes da dinastia Song, nossos construtores navais inventaram um leme elevado. Elevando ou abaixando o leme, eles conseguiam controlar a flutuação e a direção durante a operação do navio. E só depois de centenas de anos, muitos navios à vela estrangeiros começariam a usar essa nova tecnologia. Com 35 metros de comprimento e 10 metros de largura, o navio Qinjiao pode ter sido uma das embarcações menores que escoltaram o navio maior de Marco Polo. Também há evidências de que grandes navios comerciais chineses existiram de fato. Este parque na cidade chinesa de Nanjing foi construído sobre os restos de um estaleiro do século XIV. Quando esses estaleiros foram escavados, os arqueólogos encontraram 2 canas de leme enormes, cada uma com mais de 10 metros de comprimento. Registros chineses contam sobre navios do tesouro enormes que transportavam mercadorias em viagens épicas para terras distantes. Comandada pelo distinto almirante John Han, uma armada chinesa chamada de A Grande Frota fez 7 viagens entre 1405 e 1433. De Liujianggan, na província chinesa de Jiangsu, a frota navegou em missões diplomáticas para o sudeste da Ásia, até o grande porto marítimo indiano de Calicut, para a Arábia e ao longo da costa leste da África, estabelecendo relações que interligavam o comércio marítimo e terrestre. Mais de 300 navios transportando cerca de 30 mil homens navegaram na primeira dessas expedições. As crônicas dessas viagens afirmam que os maiores navios de John Han tinham mais de 130 metros de comprimento e mais de 50 metros de largura. Mas os engenheiros navais duvidavam que navios tão grandes tivessem condições de navegar. O veleiro mercante norte-americano Great Republic, lançado em 1853, tinha 102 metros de comprimento e 16 metros de largura. Em 1872, ele naufragou em um furacão devido aos vazamentos no casco. O Wyoming, construído em 1909, tinha 110 metros de comprimento. Seu comprimento absurdo o deixava estruturalmente instável em mares agitados. Em 1924, o Wyoming afundou durante uma tempestade. Se os navios do tesouro de John Han fossem tão grandes quanto as crônicas chinesas afirmam, eles teriam sido longos e largos como o Wyoming e mais longos que o Great Republic. Quando consultamos alguns construtores navais, eles acharam que o tamanho de um navio do tesouro ia além da capacidade máxima que poderíamos ter nos dias de hoje. Portanto, precisamos de mais descobertas arqueológicas e mais evidências para verificar a veracidade do navio do tesouro de John Han e provar o que foi relatado na literatura antiga. Independentemente do tamanho dos seus navios, a grande frota impressionou muito as nações de comércio marítimo da Indochina à África. A China parecia prestes a dominar o cobiçado comércio de especiarias.
Mas em 1433, o almirante John Han morreu. Mais ou menos na mesma época, a corte chinesa começou a perder o interesse pelas viagens de longa distância e a navegação marítima chinesa entrou em um longo declínio. Quase 100 anos depois da última viagem da Grande Frota, o imperador declarou que viajar para o exterior era crime. E não demorou muito para que o comércio entre o Ocidente e o Oriente sofresse outro golpe. Em meados do século XV, o outrora poderoso Império Bizantino estava em um profundo declínio. Os turcos otomanos, descendentes dos nômades da Ásia Central, haviam conquistado a maior parte do seu território. O imperador bizantino governou apenas a capital, Constantinopla. Na primavera de 1453, o sultão otomano Mehmed II sitiou Constantinopla. A cidade foi defendida por apenas 7.000 homens. Mehmed tinha um exército de cerca de 80.000 homens, mas ele não tinha certeza se iria vencer. As enormes muralhas da cidade resistiram a sítios por 1000 anos. Protegido por essas paredes, os defensores de Constantinopla resistiram por semanas. Mas Mehmed não tinha apenas um exército. Ele tinha uma mega arma. Um canhão de bronze de quase 10 metros de comprimento, com um cano de quase 1 metro de diâmetro e 20 centímetros de espessura. Disse que ele podia lançar uma bala de pedra de 450 quilos por mais de 1,5 km. Este gigante e quase 70 canhões menores bombardearam as paredes de Constantinopla dia e noite. Elas ficaram tão destruídas que os turcos conseguiram tomar a cidade. A queda de Constantinopla foi um golpe devastador para a Europa. Constantinopla foi uma das cidades mais antigas e sagradas do cristianismo. Agora era a capital de um poderoso império muçulmano, rebatizada de Istambul, uma palavra turca que significa encontre o Islã. De sua nova capital, Istambul, os otomanos passaram a controlar o acesso ao Mar Negro e ao Mediterrâneo Oriental. Os comerciantes europeus estavam isolados da Rota da Seda. Por quase 100 anos, os europeus acumularam riquezas e ficaram cada vez mais ansiosos para comprar produtos de luxo da Ásia. A Europa precisava encontrar novas rotas para o Oriente. E 50 anos depois da queda de Constantinopla, isso aconteceria. Na Batalha de Crécy e no cerco de Constantinopla, uma antiga invenção chinesa, a pólvora, ajudou a transformar a Europa medieval. Agora, outra invenção chinesa e inovação europeia ajudariam a transformar o futuro.